Galera, começando mais um Tá na Threads, aquele programa que vocês já sabem é de entrevista, uma entrevista mais especial que a outra, e hoje não vai ser diferente, lógico. Mas antes eu já vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e também, né, deixar aquele comentáriozinho logo depois do vídeo, sempre nos ajuda. E a colaboração de vocês que a gente sempre conta e que faz tudo acontecer. Desde já, né, a gente já agradece vocês estarem assistindo, já agradece também ao nosso entrevistado por ter topado essa bagunça aí. E lembrando, né, também quem não é membro ainda, também tem aqui o link ali embaixo para se tornar membro do nosso Clube Threads. E é isso, vamos iniciar o papo. Eu sou a Thaís Kloss. Eu sou a Taquetá. E eu sou o Lucas. Muito bom, gente, muito bom. Hoje a gente tá aqui com ninguém mais, ninguém menos que o Lucas. Eu sou o Lucas, ele é o Lucas e ele tá na Threads de hoje. Então, bora começar essa resenha com ele, que foi um craque do Furacão no final dos anos 90, chegou no Atlético em 98, virou titular em 99, foi campeão paranaense, participou das Olimpíadas, já tem uma longa trajetória aí de muitas vitórias e muitas alegrias e muitos gols. O Lucas foi responsável por muitos gols vestindo a camisa do Atlético Paranaense e a gente vai falar disso logo mais com as nossas perguntinhas que vocês já sabem o nível, a gracinha que a gente faz aqui. Então, Lucas, seja muito bem-vindo ao Tá na Threads. Poxa, obrigado, Thaís e Taquetá. Bom, o Threads é um canal que eu já conheço há muito tempo. Trava-língua, né? Pelo amor de Deus, apesar de eu ter escola de oratória, vocês estão fazendo um teste para ver, poxa, vamos ver se esse cara sabe falar mesmo. Aí vocês colocam dois nomes iguais e Threads TV, enfim. É do jeito que eu gosto, mas eu tenho convicção que vai ser um bom bate-papo, muita conversa boa, muita abobrinha, como você falou, né, Taquetá? Vamos trocar aí figurinha, eu acho que vai ser bastante interessante, apesar de eu ficar bem longe de vocês aí de Curitiba, mas o coração sempre está perto, sempre a torcida é gigante pelas conquistas do Atlético, e sempre é uma honra para mim participar de qualquer que seja o programa, de qualquer que seja o canal. É uma honra participar dessa torcida que eu sei que me adora e é recíproco esse carinho. Muito bom. Então vamos começar, né, Thaís? Vamos começar com o De Frente com as Thaís, que é o nosso primeiro quadro de perguntas. E assim, né? Todo mundo que está assistindo a gente tem certeza que essa vai ser a primeira pergunta, não tem como ser diferente. E conta pra gente a história do porquê qual é o motivo do Eu Sou o Lucas? O que aconteceu ali naquele momento que você escolheu essa comemoração? E a gente quer saber como que isso se tornou sua marca aí, quando a gente fala de Lucas no Atlético. Bom, eu cheguei no Atlético, todo mundo sabe, né? Junto com o Cocito e o Gustavo em 98. E eu demorei um tempo, né, para ter aí a minha posição garantida, né, como titular do Atlético, a número 9, um número que eu sempre gostei muito. Em 99, na Copa do Brasil, eu faço uma Copa do Brasil muito boa, apesar de ter errado o pênalti, um dos pênaltis, né, decisivos nas quartas e finais contra o Botafogo. Mas eu faço uma Copa do Brasil muito boa, sou vice-artilheiro, perdendo somente para o Romário, ele fez 7, eu fiz 6 gols. E eu inicio o brasileiro com uma grande promessa, né? Todo mundo, principalmente do sul do país, e dizendo mais de Curitiba, né, que os holofotes nunca eram, né, até hoje o eixo Rio-São Paulo não mira muito aí, né, para Curitiba, mas naquela época era pior ainda, mas eu imaginava que eu estava bem conhecido aí fazem uma pergunta pro Cléber, que era o goleiro do Flamengo, antes do jogo, eu não sei se tendenciosa ou na questão de brincadeira. E, incrivelmente, quem tem isso é o Fusca, que tem até a gravação. É muito engraçado que ele conseguiu. E é verdadeira, porque na época não passou. O cara pergunta pro Klemer: e aí, Klemer, tá preocupado com o Lucas? Não sei se é exatamente essa pergunta. E aí ele vira assim, mas bem espontaneamente: Lucas? Que Lucas? Cara, e aí você imagina a sacanagem que é o vestiário, né? Hoje existe muito mimimi, né? Mas naquela época, cara, me sacanearam demais os jogadores, cara, me zoaram. Você tá achando que você é quem? Cara, você não passa de um bará, porque aqui seu nome é só aqui. E aquilo, de uma certa maneira,
foi engraçado, mas mexeu um pouco comigo, mexeu com o meu ego, assim. Eu entrei no jogo com muita vontade de fazer o gol. E aí, na hora que eu faço o gol, tinha um repórter, o Rubens Pozzi, que ele ficou muito tempo, né, na RPC aí, depois eu acho que ele ficou na SPN. E ele falou pra mim antes do jogo, vem na câmera. Mas eu não sabia o que eu ia falar. Vem na câmera, eu ia falar o quê na câmera? Fizer o gol, vem na câmera. A única coisa que eu pensei, vou falar meu nome, né? Mas eu pensei, sem brincadeira, eu falo, muito prazer, eu sou o Lucas. Tá? Eu chego e falo, eu sou o Lucas. Tem gente que não entendia, porque ninguém sabia. Aí depois que eu tive que contar toda a história, porque eu cheguei na câmera e falei, eu sou o Lucas. Mas a história é exatamente essa. E o mais engraçado de tudo é o Kelly falando, ele é o Lucas, ele é o Lucas. Ele vai gritando, cara. Não, mas foi massa. Dá pra ver que a sua comemoração é com gosto mesmo. Assim, você fala pra encher a boca pra dizer, ó, eu tô aqui, sou eu faço gol e, né, tô aqui pra mostrar o meu futebol. Foi bem isso, foi uma apresentação espontânea. Se você não sabe quem eu sou, tipo, agora tá aqui. Eu sou o Lucas, acabei de fazer um gol. Deixei o meu cartão de visitas, né? E você acha, assim, lógico, né? Essa frase acabou até virou camiseta, né? Até o clube fez camiseta da frase e foi pra história do Furacão. E você diria que esse, assim, lógico, pra gente é marcante, mas seria o seu gol mais marcante no Atlético ou teve algum outro? Ah, nossa, Thaís, você me pega, né? Você falou que ia pegar leve aí na pergunta. É o mais marcante, hein? Tem que pensar no mais. Porque você pega, assim, esse, vamos dizer, que foi o de maior marketing. Porque, inclusive, igual você me falou, depois, na minha segunda passagem, fizeram até uma camisa. Eu acho que quando se fala de Lucas, vão sempre lembrar do Eu Sou Lucas. Mas o mais marcante é o do primeiro gol da Arena, né? Porque voltar pro estádio, vocês eram jovens, em off, a Thaís me falou a idade dela, né? Ela não vacinou ainda. Então, quem não vacinou é de Não vacinei. Quem não vacinou é jovem. E assim, ela lembra o quanto foi emocionante, né, voltar para a Arena da Baixada. Então, acho que o gol mais importante, mais marcante para mim foi do primeiro gol da Arena. Mas o de maior marketing foi esse do Eu Sou Lucas, porque aí criou-se isso, né? Então todo mundo vem em mim e fala, aquele ali é o cara do Eu Sou Lucas. Né? Eu lido bem com isso, gosto pra caramba, mas o gol mais marcante foi da volta para a Arena da Baixada. Exatamente, marcou história, né? Era um jogo de retorno para nossa casa ali e eu acredito, a gente até falou sobre, a gente tem até isso, assim, a gente ia te perguntar mesmo sobre esse gol, tipo, como que foi, mas a gente já entendeu. Eu nem vou ficar aqui falando, ele já falou que foi o gol mais... Vocês vão me contratar, eu acho que eu tô bem de edital. Eu acho, assim, pela questão, né, até como a gente estava conversando antes, a questão de voltar para a arena, né, até para a própria torcida foi muito importante. Então, eu imagino para vocês, jogadores ali, né, tá podendo jogar em casa, porque querendo ou não, por mais que a gente jogue em outro lugar, não é a nossa casa, né? E aí você vai lá e faz justamente o primeiro gol dessa reinauguração. Você sentiu, assim, até você, né, até meio torcedor ali, tipo, que bom, agora eu deixei meu nome de verdade, porque eu sou o dono do primeiro gol aqui da Arena. Você sabe que a gente agradece muito a diretoria, né? Quando eu coloco o nome do Petralha, mas é toda a diretoria, porque nos deu a oportunidade de entrar para a história. Porque se você for ver, vocês, né, Thaís e Paquetá, qualquer arena que é inaugurada, eles dão oportunidade para os ídolos antigos, assim, os inesquecíveis. Você vai ver a arena do Corinthians, eles fizeram um pênaltizinho ali e o Rivelino bateu. No do Palmeiras, a mesma coisa. Foi lá, Ademir da Guia bateu. Poxa, se a gente for falar de Atlético, inevitavelmente a gente vai falar de Scupira, de Jadson. Na época, Assis e Washington estavam vivos. O grande nome ali daquela geração era Paulo Rink e Oséias. E eles nos deram a oportunidade e até um risco, porque poderia ser um gol do cara do Cerro Porteño, né? Porque Exato. Quando é um jogo festivo, você arma ali um pênalti, opa, vai lá, até o Petralha poderia bater, né? Que é um jogo festivo. Então, aquele jogo, por mais que fosse amistoso, se tornou um jogo muito importante, assim, né? A gente sabia, todo mundo tinha ciência que entraria de uma vez por todas para a história do clube. Então, ainda bem que não foi de pênalti, porque eu acho que até o Flávio gostaria de bater. Ia ser uma briga para pegar essa bola. E eu falo que, não como um artista, mas que todo artista fala isso, mas para mim foi um presente mesmo que Deus me deu, assim, de poder fazer o gol. E eu te digo, vocês que são torcedores, foi uma noite mágica, assim. Todo mundo fala e é real, a torcida do Atlético,
ela se equipara às das maiores do Brasil pela energia, e a Arena traz isso, né? Aquela acústica ali, aquela coisa de parece estar pertinho mesmo do torcedor. Ao mesmo tempo tem gente te xingando, tem o outro já brigando com ele, falando, não, mas vamos apoiar. Então você escuta aquilo, te motiva mais ainda. Então, para mim, assim, é um presente, poxa, que nem consigo descrever o quanto é importante para mim ter feito o primeiro gol. Mas agora eu vou virar a chave de novo aqui, porque eu sou dessas. E eu queria saber de você, Lucas, como que foi a sua participação na Olimpíada de Sydney, lá nos anos 2000? Como que foi? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Como é estar numa Olimpíada, como né? é estar numa Olimpíada. Muita gente fala que é diferente, né? Até pro próprio atleta, assim. O futebol tem um pouco de discriminação porque a gente não fica na Vila Olímpica, né? Então a gente acaba não sentindo esse clima propriamente dito. E o Luxemburgo, na época, nos levou para lá até pra gente ter uma sensação. E é incrível. Você vê todo mundo ali nos bastidores, né? O cara que você tava lá do atletismo. Então é uma emoção diferente. Você começa a falar, nossa, eu sou um atleta olímpico, vai ficar isso marcado também na minha história. Mas ao mesmo tempo é a minha maior frustração dentro do futebol. Eu perdi aquele jogo 11-9, né? Um jogo que entrou para a história negativamente do Brasil, uma das piores derrotas. Mas fica marcado, sim, é emocionante. Hoje vendo, assim, aqui na minha cidade, dei várias entrevistas, né, falando, porque da minha região sou um dos poucos que participaram de Olimpíada, e sempre fica marcante. E é gostoso porque é diferente do futebol, que é um esporte totalmente profissionalizado, então você vê lá gente que não tem patrocínio, que juntou, sabe, muita coisa para estar ali, assim, mais falando de brasileiro, né? Que sempre tem uma dificuldade enorme para conseguir patrocinadores para qualquer tipo de torneio. E aí você vê ali a emoção do cara conseguir só de participar. A seleção brasileira era obrigada a ganhar, né? E o espírito não é esse olímpico, o espírito é de estar lá, de participar. É de competir, né? De competir. Vocês devem estar acompanhando, né? Eu vi o skate feminino, que foi, poxa, para mim foi muito bacana, muito lindo. Um esporte que eu não conheço, nem sabia as regras, e do nada você está torcendo para uma brasileira para se tornar também campeã, até, desculpa, né, torcendo para outra cair ali para ganhar. Então, olha quanto a Olimpíada mexe com a gente, né? Quanto a gente se torna patriota, quanto a gente se emociona, e viver aquilo presencialmente foi mágico para mim. Até nessa pegada, antes a gente estava falando da virada de chave, né? Não tem como falar do seu nome sem falar dos seus companheiros também, né? Você formou o quadrado mágico ali do Atlético, do Furacão, com o Kelly, com o Kleber Incendiário, com o Gabiru. Vocês tinham esse entrosamento fora do campo também? Como é que vocês se dividiam ali, sendo o quadrado mágico e marcando o nome de vocês? Né? Porque se a gente fala do time do Furacão, lembrar desse momento é um dos momentos históricos, é um dos times históricos que a gente teve, né? Então, como é que foi dividir, assim, esse momento? Se vocês também tinham esse entrosamento dentro e fora de campo, entre vocês quatro? É engraçado que a gente fugiu à regra, né? Normalmente o Atlético tem duplas, né? Exato. O Atlético, se for pegar aí gerações, né? Do Furacão, poxa, Washington Assis, Paulo Henrique Oséias, né? Enfim, e a gente fez o quarteto e a gente se dava muito bem. Com diferentes fora de campo, nem tanto, porque não que não se dávamos bem, mas assim, o Kelly desde novo, ele já era casado com a Rosângela, assim, então ele já era um cara mais centrado, menos bagunceiro. O Adriano também, apesar dele ser jovem, mas ele era casado na época também, e eu e o Kleber era um pouquinho mais aventureiro. A gente gostava. Aventureiro, eu gostei do adjetivo aventureiro, achei legal. É um adjetivo que não chega a extrapolar, né? Então, assim, a gente fazia as coisas conscientes. E numa época melhor, né? Porque não existia celular, né? Então, assim, exato. Não. Hoje em dia, imagino que seja mais complicado para ser aventureiro, porque não possa, mas a gente se dava muito bem, eu e o Kleber, por ser da mesma posição, né? Assim, eu era um centroavante quando cheguei no Atlético, me torno um atacante muito em função do Kleber, porque o Kleber era o matador, era o nosso melhor finalizador. E realmente a gente se dava muito bem. Eu não me lembro de uma briga com o Kleber, assim, porque dentro de campo existem, né, alguns arranca-rabos aí, né, que é normal de ter. E com o Kleber, literalmente, nunca teve. A gente xingava muito ele porque o Kleber é aquele cara que
ele fazia cada gol impossível e errava cada um. E os fáceis, não é possível. Esse ele não gostava. Ele não gostava de jeito nenhum. Mas a gente se dava muito bem mesmo. Nós somos grandes amigos. Né? E você lembra de algum jogo, assim, que te marca mais, que você fala assim, nossa, nesse nós 4 arrebentamos? Olha, teve vários jogos, mas teve um contra o Paraná, na semifinal do Paranaense de 2000. Cara, que foi um jogo que a gente fez um jogo espetacular e a gente vinha de momentos tristes, né? Que a gente tinha sido eliminado da Libertadores. E a gente tinha feito um jogo excepcional contra o Atlético Mineiro. Também, o quarteto tinha feito Foi para os pênaltis, assim. Né? A gente levou o gol, não no último minuto, mas assim, faltando 2-3 minutos. E o Vadão tinha me tirado, porque eu era um dos cobradores de pênalti. Porque a gente estava 2-0 para nós e com mais chance da gente fazer 3-0 do que levar o 2-1, que levou para os pênaltis. Esse foi um jogo muito bom, mas o jogo depois que a gente perde também para o Cruzeiro, na Copa do Brasil, é eliminado e a gente vem ali, nossa, se a gente perder para o Paraná também, semifinal do Paranaense, aí acabou de vez. Vai ser uma geração de, apesar de ter ganho a seletiva, mas sem ter ganho um Paranaense, que naquela época ainda era um pouco mais valorizado, justamente por isso, porque você ter que lutar pelo Paranaense, era o título que era próximo, né? E eu tinha perdido de 99, e nesse jogo a gente fez um jogo espetacular. O Kelly, tem até placa desse gol, o Kelly dá um passe de letra, faça um golaço. O Adriano jogou muito, aliás, eu não lembro de um jogo ruim do Adriano, você acredita? Porque o Adriano era um cara que ele podia estar mal tecnicamente, mas ele corria tanto pro time. Vocês devem lembrar, sempre que 2001 Sim. também, né, ele, apesar dele ter oscilar um pouco ali com o Souza, né, ele, às vezes o Souza jogava mais, ele jogava menos, mas o Adriano sempre foi um cara que se doava muito pro time, então era difícil você falar, o Adriano jogou mal, ele podia errar um gol, mas ele corria tanto, e nesse jogo ele, foi um jogo espetacular, esses 3-1 contra o Paraná em 2000. Que foi um jogo que você, né, eu sou o Lucas, fez o hat-trick, foi você que fez os 3 gols, se eu não tô bem doida, exatamente. Apenas, né? Apenas, ele todo humildão, não, eu sou tendencioso para que vocês recordem, né? Você vê que eu estou jogando a isca, e aí se vocês pegarem, tudo bem. Não, se não eu pegar, ia até eu falar. Vou ficar quieto aqui, eu ia até falar, né? Você falou da placa, literalmente você fez um gol de placa, né? Você recebeu uma placa por um desses gols. Exatamente, eu tenho 2 placas ali. Fui homenageado esses tempos atrás, em 2018, eu acho que eu voltei aí em Curitiba para recolocar, porque após a nova reforma que teve para a Copa do Mundo, eles retiraram da onde elas estavam ali, mas quando vocês forem ali no vestiário, né, do Atlético, vocês vão ver lá uma plaquinha, 2 placas, né, uma pelo primeiro gol e esse golaço aí. Apenas, né, cara. gente? Apenas. Esse cara que ninguém conhecia ele, eu acho que ele ficou conhecido. Eu adorei que o Lucas, literalmente, ele jogou a isca pra falar, eu vou falar aqui desse jogo e tal, foi um jogo bacana, pra ver se elas vão pegar aqui e lembrar do meu hat-trick, mas é coisas que o torcedor não esquece, tá? Então não eu tô invertendo pra ver se vocês são literalmente atleticanas. Ele tá testando a gente. Calma que vai chegar a vez dele quando a gente vai testar isso. Já. Vai fazendo graça, Lucas. Daqui a pouco vai chegar a tua vez e eu quero ver. Mas, enfim, voltando. O quadrado mágico também. Eu tinha uma pergunta para fazer sobre isso que eu queria entender. A gente gosta muito de saber dos bastidores. A gente adora. Ainda mais, como ele bem disse, na época que não tinha celular, né? Então a gente só pode saber depois, só agora, dessas histórias. E aí, Lucas, eu queria que você falasse, assim, rapidamente do elenco ali que você estava jogando na época. Quem que era o jogador que era o jogador mais resenha? Talvez seja você, talvez seja o Kleber, talvez seja outro, mas quem que era o jogador que mais bagunçava ali o perímetro? Aquele nosso elenco, diferentemente de 2001, que eu sei que tem muita história, né, que tem do Geninho lá, que o próprio Geninho depois contava. O elenco de 99, eu nem vou pôr 98, que 98 tinha, né, porque Paulo Miranda, o Renato, nossa, esses aí tem histórias boas, mas eu não peguei, porque eles logo foram embora, assim. Mas de 99 e 2000 era um elenco mais, sabe, mais quietinho, não era de tanta loucura, não. É o que eu te falei, histórias assim mesmo. A gente não tinha nem um cara mais engraçado, o Vani era muito um cara engraçado, e o Perdigão, que era o nosso principal, ele fica um pouco tempo, ele vai embora, ele vai emprestar, não sei se ele vai pro Joinville,
Mas as melhores histórias eram com o Perdigão. O Perdigão, ele mora ainda no Boqueirão. E sim, toda segunda-feira a gente tinha um churrasquinho lá na casa dele. Era aquela coisa assim, pra ninguém ficar enchendo o saco, né? Então, o Perdigão deixava lá, ele é casado ainda com a mesma esposa, liberava a casa dele e era aquela festa. Aí, de repente, chegava um monte de torcedor que já via aqueles carros lá, todo mundo vinha e a gente fazia a festa. E como eu falei, era algo que era um momento de folga, né? De descanso. É óbvio que a gente pode dar uma exagerada. E aí não tinha tanta essa pressão das pessoas quererem ficar limitando a nossa vida pessoal. Hoje, o que eu acho de ruim, assim, é isso. Tem muitas histórias que a gente sabe que às vezes a gente não pode contar aqui, que hoje fica sem graça, porque é explícito, né? Então o cara não pode nem tomar uma cerveja, não pode fazer uma coisa ali que tá todo mundo vendo. Na nossa época a gente fazia e tava bem tranquilo, porque não tinha essa exposição tão gigante. Mas, sinceridade, eu não tô fugindo, não. Não tinha mesmo. Poxa, a gente tinha os galã, que é o Alberto, sempre foi um cara muito bonito. O Marcos Vinícius também, assim, os caras que a gente falava, poxa, eu fazendo gol desse jeito, se eu fosse bonito daquele jeito ali, né, cara, eu acho que ia dar. Deus não dá asa pra cobra, né, cara? Então, não tinha muita coisa. Era um elenco bem tranquilo mesmo, tanto é que a gente conquistou bastante coisa por isso. E vale a gente lembrar aqui que o Lucas, durante muito tempo, foi a venda mais cara do Atlético. Ele foi vendido por 21 milhões de dólares na época, e isso era muita grana. E assim, até pouquíssimo tempo atrás, ele era o top one, o cara mais caro, que a gente mais vendeu bem na história. Então assim, fez história aqui, foi bem, fez uma cacetada de gol, hat-trick, primeiro gol da inauguração, seletivo. Tem 2 placas, né, gente? Você quer mais o quê? E ainda deu uma fortalecida no cofrinho do Furacão. Então a gratidão pro Lucas vai ser sempre gigantesca. Tem alguns tijolinhos ali da reforma ali que eu acho que foram colocados por mim, né? Com certeza. Você acabou voltando pro Atlético em 2011, né? Não tem nem como a gente não falar disso. 2011 não é um ano que, né, nem a torcida gosta de falar. Não vou pedir para você contar muitos detalhes, Lucas, não se preocupe, mas se você pudesse ter feito alguma coisa de diferente nesse ano, o que você teria feito? Não ter voltado. Era o mais correto, talvez, mas assim, foi uma decisão também em favor do Valmor, que tava ali, um cara que tinha me ajudado já na primeira passagem e me ajudou também para essa volta, o Edilson Tille, que é um grande irmão meu também. Mas assim, vivi um momento bem delicado pela briga política que existia também, né? E isso refletia dentro de campo, assim, era... Só que, assim, tem uma coisa, eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu tenho que dizer, eu fui muito honesto com o Marcos Malucelli, e se um dia a gente não conseguiu se reencontrar, porque ele é a única pessoa que pode provar do que eu falei para ele no dia 11 de maio de 2011. Eu falei, eu tô saindo, eu não joguei o Brasileiro, a gente ia fazer o segundo jogo contra o Vasco da Copa do Brasil. Eu pedi pro Adilson, falei, Adilson, não tô legal, minha cabeça não tá boa, tô com uma dor na panturrilha, mas eu já tinha decidido. Eu não falei para ele que ia pedir para ir embora, mas eu fui com o Marcos Malucelli, o Cocito também na sala, que o Cocito que tinha me ajudado também a minha volta, e eu disse para ele, olha, não vai dar liga esse time, vocês têm que contratar, o time não é bom, teve erro de percurso ali, poxa, vocês são inteligentes, vocês acompanham futebol. Um clube que eu saí em maio, né? Então eu cheguei em janeiro. A gente iniciou com Sérgio Soares, Leandro Neus, Geninho e Adilson Batista. 4 treinadores em 5 meses. É impossível dar certo. É praticamente impossível, assim. Eu sabia que, assim, eu não disse que ia cair, né? Mas eu falei que a gente não ia lutar por coisas grandes. E eu não tinha voltado pro Atlético para ter essa mancha, assim, na minha carreira. Então ali eu decidi ser homem, né? O Marcos Malucelli sabe, eu não peguei 1 centavo. Na época tinha besteira, tinha gente, né, que aí algum jornalista que quer ser sensacionalista, eu não peguei 1 centavo de acordo, nem 1 centavo. 0, eu tinha direito, eu não peguei nada, o Marcos sabe. Eu falei, olha, eu só preciso parar, eu vou curtir minha vida, eu tinha 32 anos, eu já era estabilizado financeiramente, não seria aquele contrato que ia me deixar ou mais rico ou mais pobre. E eu decidi com a minha esposa bem tranquilamente, falei, cara, ajeita esse time que não vai dar liga, o time não era bom,
A gente tinha uma jogada boa, que era de bola parada com o Paulo Baier. É insuficiente para um time que quer ser campeão ou que quer almejar algo de Libertadores ou tudo. E infelizmente não foi premonição, não foi praga, mas o time caiu. Eu fiquei triste, apesar de não ter jogado nenhum jogo, mas eu me senti sim um rebaixado, porque eu participei, né, da formação daquele time, né? Que na verdade não formou nada. Então, voltando à pergunta, que você falou que é tristeza, se você me fizer outra pergunta de tristeza, você Não, edita jamais. e a gente quer. Se tivesse como eu mudar, eu teria só ficado com a primeira passagem. Apesar da minha segunda passagem não ter sido tão negativa em termos de gols, eu acho que eu joguei 17 jogos, fiz 7 gols. Teve um determinado momento que eu tinha 14 jogos e 7 gols. Tem outro arrependimento, lembrei. O Geninho foi mandado embora com 95%. Eu não fui homem, porque se eu fosse homem, de verdade, que o Geninho, quando o Paulo Baier não jogava, eu era o capitão, ele foi mandado embora injustamente. O time tinha 95% de aproveitamento e a gente ganhou o clássico contra o Paraná. Na segunda-feira ele foi mandado embora. Existia um telefone ainda, aqueles Nextel. Eu peguei para ele, falei, nossa, professor, acho que eu vou pedir para ir embora também, tá, né? Aí ele falou, não, que isso, aquele jeitão dele. Tem que seguir aí, tem que jogar. Mas eu achei se existem injustiças no futebol, pelo que esse cara é óbvio, né? A gente vai pôr agora Thiago num patamar, talvez. Aí vocês que decidem. Quem? Tá Thiago de igual ou para Geninho? igual. Não, quem faz pergunta aqui é a gente, meu querido. O meu anjo. Não, meu querido. Não vem com essa na minha cabeça aqui, não, por favor. Não vem com essa, gente. Enfim, eu naquela época não existia outro treinador. Eu gostava muito do Vadão também, o Vadão tinha sido um cara sensacional, mas assim, Geninho era Geninho, cara, era um cara que tinha que ter uma estátua, o cara conseguiu um título brasileiro e ser mandado embora da maneira que ele foi. E aí eu tenho um arrependimento, que é um arrependimento de não ter sido homem. Que aí eu fui assim, não mau caráter, mas eu não tive, sabe, culhão de falar, opa, tiraram um cara, poxa, o cara fez de tudo pro Atlético e nada contra o Adilson Batista, que é um atleticano ferrenho, um cara bacana pra caramba, gente boa. Então esses dois arrependimentos. Primeiro de ter aceitado voltar e segundo de não ter ido embora quando o Geninho foi mandado embora com 95% de aproveitamento. Mas o que importa é que, né, águas passadas agora, já estamos, né, em outra fase, e com certeza você não é lembrado por qualquer coisa disso de 2011. O que fica na sua história é tudo que você fez, tudo que você acabou de contar pra gente, né, todos os gols. São as plaquinhas lá na arena, né, gente, porque não é pra qualquer um, desculpa, não é qualquer um que tem 2 placas, inclusive. Então é isso, né, essa grande história que você nos deixou, essa participação maravilhosa que você teve, marcando a história do Atlético. Marcando o seu nome, né, Sila? Acho que em 99, talvez, quando você disse eu sou o Lucas, não viu, né, tudo que ia acontecer, mas acabou sendo realmente a frase da sua vida que você marcou o seu nome no futebol e na história num período mágico ali, que era um período, né, justamente como a Taqueta falou, uma troquinha ali de patamar do Atlético, né, querendo revirar a situação. E agora a gente vai virar a situação aqui também, que a gente vai fazer a tabelinha da Tretes. Tá, que é um joguinho. Agora você não vai poder fugir mesmo. Não fui. A gente vai te perguntar. Pode responder rápido, não precisa, né, dar muitas explicações sobre a sua resposta. Não precisa se justificar. Se a gente te botar numa saia justa que você vai ter que escolher se você ama mais sua mãe do que o seu pai, por exemplo, não tem problema, você fala que você ama mais. É tranquilo, o problema é você falar assim, minha mãe é minha esposa, aí ferrou. Aí o pai é tranquilo. Não, a gente vai entender que você também gosta da outra pessoa, mas tá, ninguém vai te julgar por causa disso, é só pra... É só brinadeirinha, só pra fazer brincadeirinha. Antes disso, Taquetá, Geninho ou Thiago Nunes? Mas eu tô falando pra você, garoto. É nesse estilo. Mas eu voto no Geninho, porque o Geninho não me magoou, não machucou meu coração. O Thiago Nunes machucou meu coração. Isso que eu gosto aí, ó. Eu tenho que participar desse programa mais, cara. Deixa eu fazer as perguntas. Vai fazer as perguntas. Eu não gosto de isentona, eu gosto de gente que chega e fala mesmo, tá certo. Ainda deu justificativa. Viu só? Viu só? Olha só. Então bora lá, vamos começar aqui, hein? Eu já vou começar com uma difícil, porque eu sou dessas. Ó, você é obrigação, você não tem escolha, você tem que fazer isso, não tem escolha. Teria que substituir, botar ou o Rivaldo no lugar do Kelly, ou o Romário no lugar do Kleber.
Quem que você trocaria pra ser sua dupla no Atlético? Romário. Tchau, De baixo Kleber! Esse é o quadro ninguém... Me desculpa, Criando, cara. Já criando, ela já... Cara, criando já um não- racha no Faz elenco. 10 anos que eu não falo com ele. Cara, aí que ele não vai falar mesmo, não vai nem querer me ver. O título do vídeo já vai ser Romário era muito melhor, prefiro jogar Olha com só, ele. a chamada é essa. Não, meu Deus do céu, tô morto. Calma, tô tranquilo. E já, Ele já vai puxando então. Já puxando então. Né? Já, você falou do Romário, mas você prefere o Romário ou o Ronaldo? Ronaldo, fenômeno. Olha só, viu, Gê? Fenômeno, Viu, fenômeno. Kleber? Não fica Não fique chateado, que chateado. ele trocou o Romário também. Troquei. E olha que eu nem tô com aquele negocinho do Silvio Santos, hein, pra não vir lá. Não. Tô falando de primeira aqui, ó. Não tô trocando a balinha pelo videogame. É aí que a gente gosta. Então, já que eu ainda vou estar aqui pra ver, vamos ver se é a chance do Kleber. Kleber Pereira ou Alex Mineiro? Não, mas aí de longe, Kleber Pereira. Se Aí redimiu. de longe. Ah, mas como eu adoro a Taqueta. Ela sabe que eu não posso ficar mal com meus amigos. Ah, é porque eu nunca joguei com o Alex Mineiro. E assim, é fácil, é simples. E o Kleber já fizemos uma dupla aí, um quarteto. Ixi, fácil, o Kleber Pereira. Deu uma puxadinha de saco. Lógico. Então tá, agora 2 nomes que você nem chegou perto de jogar junto, mas todo mundo gosta, é uma polêmica. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi sem ter... Aê, é do meu time. Sem ter nenhum tipo de em cima do muro. Sem justificativo, mas se precisar também dou justificativo. Então, bora de internacionais, que a gente tá internacional aqui. Lewandowski ou Soares? Putz, cara. Putz. Caraca! Porque eu gosto muito do Luizito, sabe? Mas aí se eu pego números, né? Aí você não fala, esse cara não sabe nada, né? Você vai, né? Não, mas Mas assim... eu vou assim, eu vou na minha. Eu não vou ficar nisso aí, não. Eu gosto do Luizito, eu vou no Luizito. E, bom, eu não posso negar que eu gosto muito do estilo dele. É um cara que briga pra caramba. E deixa os números pros caras que gostam de fazer gráfico aí. É isso aí. Lucas, é É isso. sobre isso. Eu falo, gente, quando vem me perguntar quem que eu gosto mais, eu gosto menos, eu gosto porque eu quero gostar, não quero saber de estatística, se é melhor, se é pior. Se Então, vem me tô bem. perguntar É sobre o que isso, fez, né? Exato. se hoje vierem me perguntar o Lucas do Eu Sou o Lucas ou o Messi, eu vou falar o Lucas, gente, óbvio. Ó, Aí, Por quê? cara, Por quê? Porque eu se conversei tiver com corte o Lucas. nisso aí, você tá morta, viu? Já tô avisando. eu quero Porque- essa fala no Não. programa. E se falar assim, ó, porque ficou ruim, a imagem tava ruim, não vem me dar essa mentira, não quero saber. Porque se não tiver isso, eu vou cornetar, cara, nos comentários, vou fazer fake, lá estou morto. Vou fazer um monte de coisa. Já tô avisando. Ai, gente. Então, pra te botar em outra saia justa, tá? A última escolha, prometemos. O Não. Kelly ou o Gabiru? Nossa senhora, caceta. É pra não ter um lado pra puxar o saco, entendeu? Tem que escolher um deles. Nossa, essa foi pesada. Pô, eu pensei que tava facinho, né? Até agora... Vai Vocês deixaram a dificultando. última. Vocês deixaram a última, né, cara? Ah, mas eu vou no Kelly, cara. Eu vou no Kelly porque aí eu tenho que dar justificativa. Como vocês falaram, vocês falaram 2 craques, né? 2 caras fenômeno que tem história também no Atlético. Eu acho que até um pouco superior a que eu fiz, né? Porque o Gabriel, além de tudo, campeão brasileiro também. O Kelly tem uma segunda passagem até um pouco melhor que a minha. Não tão boa também, mas melhor que a minha. Mas o Kelly, ele misturava o clássico, ele misturava o cara que faz gol, ele misturava esse lado também apesar de ser jovem, ainda que ele tinha 24, 25 anos, mas ele parecia que tinha 30, né? Então ele comandava a gente, essa minha euforia. Uma coisa que vai ter, vocês vão perguntar ainda, eu tive a oportunidade de falar pro Vadão, eu sou tímido fora de campo, assim, sou tranquilo fora de campo, mas dentro de campo eu era um cara intempestivo, assim, às vezes eu passava um pouco do ponto. Vocês vão procurar e tem uma história que eu brigo com o Cocito, que é meu irmão, porque ele defendeu o volante Marcão, porque eu briguei com o Marcão dentro de campo e o Cocito fez uma atitude de homem. O cara era reserva,
do Marcos Vinícius. E eu pedi a bola pro Marcos Vinícius, o Marcos Vinícius não me tocava. Aí eu gesticulei com o braço, aí eu consigo ver no vestiário, me deu um soco. E um soco. Você acha que ele é doido? Você acha que é aquele cara? Me deu um soco, veio da onde? Eu falei, caramba, velho, de onde tá vindo esse soco? E ele falando, pô, você é louco, cara. Você vai fazer, você tem moral aqui, mas o Marcos agora toda hora. E a torcida começou a vaiar o Marcos, cara. Na hora que ele pegava na bola, putz, aquilo me fez mal. Eu fiz o gol da vitória contra o time lá do Peru, Aliança, 2-1. Aí pedi 1000 perdões pro Marcos Vinícius. Então eu era um cara intempestivo e o Kelly era um cara de boa, sabe? Que tentava segurar a gente. Então, por esses motivos assim, o Gabiru é como vocês falaram, né? Craque, história, mas eu vou ficar com o craque Kelly. Boa. Agora eu vou fazer uma que é totalmente pessoal, sua, pra você falar pra gente endireitar aqui. aqui. Olha só, então são 2 possibilidades. Pô, ali, você tá vendo? Tem esposa, filhos. Vamos ver que abobrinha que ela vai falar. E que é abobrinha. Nada comprometedor, prometemos. Não, eu tenho limite. Eu falo abobrinha, mas eu tenho limite. É longe, mas ele existe. Tem 2 possibilidades. Ou você faz um golaço, tipo um golaço assim, de bicicleta, um golaço Puskás, assim, aquele golaço que tipo, as pessoas vão lembrar pra sempre desse gol. Tipo, um puta gol massa, só que o seu time vai perder nesse dia. Você vai fazer esse golaço, mas não vai adiantar, o time perdeu. Ou você vai fazer um gol contra, que, tipo, ninguém também nunca vai esquecer desse gol contra, mas o time vai ganhar. Qual que você escolhe? Gol contra feio também, aquele gol contra zoado. Que a não, vai cagar. Não, desculpa, até falei um palavrão. Não, quero fazer o gol, eu quero fazer o gol. Fazer gol contra, não, vou ficar em cima. Não, eu sou do gol, cara. Eu amo a honestidade. Eu vou ser. Se tem uma coisa que eu sou boa é nisso. Esse negócio, não. O time que pega azar, minha parte eu tô fazendo. Eu não vou mentir, cara. Eu não vou fazer um gol. Não. Vou fazer um golaço, cara. Eu sei que ninguém vai lembrar, mas eu vou lembrar. Vai estar no meu DVD aqui. Mostra meu filho, cara. Passou, vocês nem vão saber o que aconteceu no jogo. Fala se o time ganhou ou perdeu, ninguém vai lembrar. Vão lembrar do meu gol. Pô, gol de bicicleta. E nesse poxa. Eu nem sei se eu fiz um golzinho de bicicleta feio ainda. Então tinha que ter feito um gol bonito de bicicleta. É o gol de bicicleta. Bora pro desafio, bora então? Pro desafio. E assim, a gente gosta de fazer um desafio equilibrado. Então a gente vai ter umas perguntas que chegam até a ser bobas, de tão fáceis, mas vai ter algumas perguntinhas um pouquinho mais difíceis também. Bora lá. Então vamos começar aqui. Vamos lá, a primeira pergunta que a gente vai fazer pro Lucas é: no jogo amistoso que marcou a reestreia da Arena da Baixada e você fez o primeiro gol deste jogo, quem foi a pessoa, o ser humano abençoado que te deu a assistência? Vocês falaram que ia ser difícil, hein, cara? Agora acho que vocês estão dando uma colherzinha de chá. Vamos pensar. Mas Luizinho Neto, por isso que eu escolhi ele como meu melhor do que o Alberto, cara. Só por isso. O cara me deu assistência do gol que eu entrei pra história. Então vamos pra segunda, vamos ver pra testar. Você falou que de gol você lembra? Mas Deus, você né? lembra dos seus. Exato, você lembra dos seus. Agora eu quero ver se você lembra dos outros. No jogo do que você disse, né? Eu sou o Lucas. Teve o primeiro gol da partida, né? Que não foi você que fez. Quem que fez o primeiro gol dessa partida? Ai, gente, mas vocês estão aqui, ó. Cadê as plaquinhas? Vou ganhar de goleada. Vocês não estão errados, cara. Pô, do Atlético de 98 a 2000, esquece, eu vou saber tudo. Eu sofri o pênalti e você vê como é que a gente tinha uma parceria. O time era bom por isso. Eu sofri o pênalti, não, né? Eu cruzei, o cara relou a mão. E eu já tinha errado muitos pênaltis, aí os caras não deixaram bater. E quem faz o gol de pênalti foi o Kleber. Na verdade, na época não era o Kleber Pereira, era o Kleber, nosso Kleber incendiário. Não tem como, né? De gol entende mesmo. Como é que vai? Tá certo, mas ó, a próxima vai aí, vamos ver também. Agora, já que você tava aqui, porque tá muito fácil. Olha, eu não sou tão arrogante assim. Tô entrando na brincadeira da que tá aí. Não, mas eu acho que ia ser fácil também, gente. Eu acho. Não, do jeito que ele tá, eu já tô achando que vai ser fácil. Tudo é fácil, tá tudo fácil. Quem que te deu o passe de calcanhar para fazer o primeiro gol do Atlético contra o São Paulo na Arena em 1999? Nossa, que delícia.
Olha, cara, vocês têm que fazer isso para as pessoas irem procurar esses dias. Eu mostrei esse jogo pro meu filho. Aí ele falou, pai, era o Rogério Ceni? Não era o Rogério Ceni que tava no gol. Eu falei que era. E não era o Rogério Ceni. Não era, mas quem dá o passe pra mim de calcanhar é o Sandoval. Grande Sandoval. Outro cara que vocês têm que resgatar. Por mais que ele jogou, porque às vezes quando um cara joga em 2 clubes, né? Jogou lá no Coxa também. Às vezes fica apagado um pouco a memória dele. Mas um cara sensacional, que ajudou muito. Ele foi um dos caras que ajudou a consolidar esse quarteto mágico aí, né? Que encantou, e o Sandoval era um cara extraordinário. Foi ele que fez deu o passe, certeza. Acertou! Ele sabe tudo, ele entende tudo. Vamos ver então. A próxima também é um teste bom, hein? Eu confesso que eu sou bem ruim de memória. Eu já não lembraria, não. Mas a gente falou aqui de seletiva, né? Da seletiva de 99. Você falou também lá do jogo contra o Cruzeiro. De tudo isso a gente já sabe. Mas a gente quer saber quais foram os adversários do Atlético que o Atlético enfrentou até chegar nessa final com o Cruzeiro. Você lembra quais foram os times que vocês foram enfrentando? Na ordem, eu quero saber na ordem. Tranquilo. Olha, eu tô sendo um pouco, né, prepotente, mas ser bom. Sabe o que é o mal do brasileiro? O mal do brasileiro é isso. A gente não pode falar, não, eu sou bom nisso. Aí ele é arrogante. Não, cara, se você é bom, não, tem que falar, gente. Vocês são boas pra caramba. Adorei o programa, cara. Cara, nunca mais vou fazer com o Fusca, viu, cara? Caiu. Toma, não, essa eu vou separar. E eu essa, separa aí. Caiu. Adoro ele, viu? Meu parceiraço só, mas caiu. Muito melhor. Tem assim, ó. Lucas tem novos integrantes preferidos da Tretes. Vai ser esse o título do vídeo. Exato. Mas vamos lá. Ó, nós começamos o primeiro jogo contra a Portuguesa, lá no Canindé, aliás, né? Então foi o primeiro jogo lá no Canindé, segundo na Arena. Aí nós tivemos o jogo contra o Coxa, né? Que é o nosso maior adversário. Quer dizer, maior adversário não, porque hoje em dia nem tem graça. Não dá mais pra falar que é maior... vez. Não dá nem pra falar que é o maior adversário, que não chega, né? Tá distante aí. Aí o terceiro jogo, cara, foi um jogo contra o Inter, um jogo dificílimo. Nós empatamos lá e depois ganhamos em casa de novo. Até então a gente vinha fazendo sempre o segundo jogo em casa. Aí na semifinal, que é um jogo, um jogo muito complicado, que a gente pega o São Paulo, que é um São Paulo que era uma dos candidatos a ser campeão brasileiro. Nessa seletiva, o que foi? Os 8 primeiros, né? Começaram a fazer ali esse octagonal, e depois entraram os que saíram ainda dos 8 que estavam classificados. Então, assim, os caras que eram para ser campeão brasileiro vieram jogar contra nós. Então, São Paulo veio com Raí, Jorginho, Rogério Ceni, enfim, França. É um timaço, cara. Pensa num time bom. Nós metemos 4 neles, não na Baixada. Jogamos lá, não vou falar, não vou ser tão... Mas jogamos lá no Couto Pereira. E o segundo jogo no Morumbi... Tem um fato importante que eu tô contando tudo, narrando para as pessoas irem e procurarem. Os caras apagaram a luz porque a gente tava deitando eles. Eu faço um golaço de fora da área no Morumbi contra o Rogério Ceni, aí eu fiz contra o Rogério Ceni, e eles apagam a luz porque a gente ia meter uns 3, 4 lá dentro do Morumbi. Eu juro por Deus. É uma história, não tava chovendo, um céu lindo, eles apagaram a luz. O São Paulo tinha lá aquele estádio com uma iluminação tranquila. Eles apagaram para dar uma abaixada no jogo. E eles conseguiram virar, fizeram 2-1, mas nós classificamos para a final. E a final, vocês sabem como é que foi. 3-0 o primeiro jogo, com 3 gols do Eu Sou o Lucas. Depois a gente já vai com a ressaca lá para Belo Horizonte, sabendo que era muito difícil a gente levar 4 gols, porque nosso time, a zaga também era muito boa. A gente sempre fala do quarteto, mas a gente tinha uma zaga excepcional também. Perdemos de 2-1, mas um jogo bem tranquilo. E nos sagramos aí campeão brasileiro. Gostaram? Não, vocês pegaram essa, gente. Não, dê explicação do início ao fim. Se tiver algum erro aí, vocês podem falar, hein, cara. Gente, eu quero saber. Com mando de campo, tá? A ordem do mando de campo. Isso foi e ainda com memórias do jogo. Eu deitei, não, tá? Esquece. Eu vou conversar com a produção, a gente vai ter que aumentar essa Lucas. Cara, eu sou o Lucas. Online, eu não quero nada, pode me contratar. Cara, Fusca, quem não sei quem que é o diretor aí, pode me chamar aqui. É a gente mesmo, prazer, diretoras. Nós somos diretoras atletas também. Lucas, então eu quero saber qual foi a posse de bola do Atlético em cada um desses jogos.
É pra dificultar, então vamos dificultar. Aí, olha como é que a pessoa entra em contradição. Ela é de acordo comigo que ela não gosta de números, de dados, e vem falar de pós de bola. Pós de bola é cacete, cara. Quero ganhar o jogo. Ela apelou, hein? Apelou. Não, é porque ele tava grandão, né? Tava grandão aqui. Eu sei tudo, eu manjo tudo. Aí, então vamos saber aqui. Perdi, errei. Essa eu não vou nem tentar arriscar. Não, brincadeira. Essa não tava no roteiro, obviamente. Obviamente, a gente tem bom senso, apesar de não usar sempre, mas eu tenho, eu só não uso. A gente tenta. Então vamos lá. Mais uma que deve ser fácil, né? Não, depois dessa, minha filha. Essa era pra ser a mais difícil. Depois dessa, eu não vou nem falar mais nada. Eu sou o Lucas. O Eu Sou o Lucas marcou 61 gols pelo Atlético Paranaense, somando as 2 passagens no clube. Desses 61, quantos gols você fez na segunda passagem? Eu sabia, né? Porque eu fiz 57 na primeira, 54 na primeira, e aí 61, eu fiz 7 gols. Foram 7 gols. Mas é isso mesmo, foi 7 gols. Lucas, eu queria encerrar aqui, pra gente encerrar o programa, né, até pra você passar também uma mensagem sua para os meninos mais novos, né? A gente também acaba conversando muito até com os meninos da base do Atlético, né? Que assistem a gente sempre tem uma troca muito legal com eles. E a gente percebe que existe essa dificuldade dos meninos de subirem para o principal, ainda mais sendo atacante, né? Você ter que mostrar que você pode estar assumindo o seu lugar ali no time principal, né? E eles vão querer a titularidade, claro. Todo mundo quer ali jogar pelo Atlético. E você veio, né, querendo ou não, saiu aí de Ribeirão, veio pro Atlético para ser também um dos atacantes, artilheiros. Qual que é a mensagem que você deixa para eles, assim, para eles se prepararem para esse momento dessa passagem da base pro principal, para não sentirem também que às vezes a torcida acaba prejudicando, né, dá aquela queimadinha porque quer pegar no pé, né, tá no principal, acha que o menino tá pronto, mas ninguém chega a 100% pronto. Então, qual que é o recadinho que você deixa para quem quer seguir e vai seguir ali onde você jogou no campo e, né, de gol você entende? Bom, eu dei uma palestra esses tempos atrás, inclusive, agradecer sempre o Atlético também, que sempre também me resgata aí para falar com esses jovens. Não foi especificamente para atacantes, mas para todo o elenco. E é uma coisa que eu sempre falo assim para eles, e falei muito, é um clube sensacional, né? Então estejam preparados, né, para esse momento que eles tanto almejam, mas não criem sonho, não. Porque sonho é utópico, né? Eu falei para eles têm que criar meta, tem que criar objetivo, ir lá e buscar, e aí com certeza eles vão estar preparados. Se eles colocarem isso, que é a meta deles, jogarem para aquele... Que Deus nos abençoe, que em breve esteja lotada a arena, que hoje em dia, infelizmente, a gente não pode por essa crise sanitária que a gente está vivendo, mas que eles estejam preparados. E para estar preparados, eles têm que criar meta. E tem que estar, assim, com essa ambição, com esse desejo de não ter essa pressão, não, que vocês falaram. Eu tenho que ser muito sincero, porque eu não era tão velho quando eu estava aí, eu era muito jovem. E não existe pressão à torcida, por mais que você fale, uma torcida mais jovem, que hoje não é como era antigamente, que vivia, né? Hoje, infelizmente, felizmente, a internet, quando é mal usada, né, acontece isso que vocês estão falando, né? Uma crítica acaba desestabilizando um garoto, mas se usar a torcida também para o nosso lado, meu Deus, a torcida do Atlético é sensacional, cara. Então, tire de lado isso aí, que eu acho que é a minoria que deve fazer isso. Eu tenho certeza absoluta, porque eu conheço muito bem a torcida do Atlético. É uma pequena minoria ali que quer criticar e é óbvio que se torna gigante pela internet. Mas a torcida do Atlético em si, que é apaixonada, que luta, que chora, essa vai estar sempre apoiando os guri aí, os moleques. Então, só estejam preparados e criem metas. Não vem com sonho, não. Meu sonho. Sonho é utópico. Sonho, vocês sonham. Você não já sonhou que tá fazendo um gol do título? Todo mundo pode sonhar. Isso é mentira. O moleque tem que estar ali. Se ele tá no Atlético... Mas eu fiz, né? Eu que fiz o gol do título da Copa do Brasil. Você não ficou sabendo? Não, com certeza. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. E até eu fiz, porque, meu Deus, como é que eu fiz? Então, esses garotos têm que estar já com essas metas preparadas para não ter esse susto, né? Opa, chegou minha vez. Não, eu tô preparado, é isso que eu quero. E vai chegar, vai vestir a 9,
ou a do Nicão, que é a 11, né? E fazer o gol e se tornar aí tão ídolo quanto nós fomos aí. Muito bom. A gente sempre gosta de ter esse momento de mandar um recado para nossa piazada, que a piazada assiste a gente, acompanha a gente, então a gente gosta de trazer também, como você falou, né? Resgatar a história do Atlético também é muito importante. Eu acho que mostrar para todo mundo da onde a gente veio, quem a gente era, porque eu acredito que a gente não precisa ficar olhando para o passado, mas a gente não pode esquecer das nossas raízes ao mesmo tempo. Então, o Tá na Tretes, ele também tem essa ideia, esse objetivo de trazer um pouquinho das raízes aí para todo mundo conhecer o Atlético que muita gente não conheceu, como você falou, a gente tem uma torcida bem novinha aí que tá chegando, mas temos história sim. Existimos muito antes de 2001, sim. O Atlético tem história pra caramba antes de 2001. O Atlético não nasceu em 2018, como tem muita gente que fala. A gente tem muita história, a gente tem muito ídolo, a gente tem muito craque nessa história e a gente traz eles aqui pro Tá na Tretes. Então, galera, vocês que estão assistindo aqui, que estão no conforto dos vossos lares, façam como que o Lucas pediu. Olhem, vão olhando todos esses materiais que a gente comentou aqui, os gols que o Lucas fez, as assistências que a gente comentou. Vão lá procurar, vão dar uma olhada, porque além de tudo dá um calorzinho no coração ver aquela arena que era ainda no modelo antigo, lotada de gente. Sim. Que era uma delícia. Eu adoro, essa época eu acho assim, uma das épocas de ouro. Os anos 90 no futebol, eu acho que foi uma época muito incrível, porque era a época que a torcida estava mais inflamada, tinha tipo, a galera ia muito, assim, era tipo furacão pra caramba, a torcida gritava o jogo inteiro, era tipo muita gente, era muito legal. Eu gostava até dos uniformes da época, eu também achava lindo na época tudo isso, então gostaria de te agradecer. Eu sou o Lucas, e já te deixar bem avisado que eu só vou te chamar de Eu Sou o Lucas daqui pro resto da vida. Que não existe o Lucas, existe só o Eu Sou o Lucas, eu vou chamar ele de Eu Sou o Lucas. E agradecer mais uma vez, Lucas, sério, foi muito legal ter você aqui com a gente. Desculpa as abobrinhas que a gente fala de vez em quando, os sustinhos que a gente dá, mas senão não tem graça. Ficar perguntando que todo mundo já te pergunta, não tem graça. A gente gosta de fazer uma coisinha diferente aqui, mas eu quero que você saiba que você sempre é muito bem-vindo na Tretes. Você pode contar com a gente para tudo, quando você estiver por Curitiba e se quiser a gente faz um churrasco. Eu sempre falo isso, um dia eu vou cumprir, todo mundo que vem aqui no Tá na Tretes, eu falo do churrasco. Então um dia a gente faz um churrasco, a gente faz um churrasco. Não, a gente daqui a pouco tá fazendo churrascão com todo mundo já. É isso, a gente vai fazer quando puder, quando a pandemia nos permitir, bem vacina, né? Uhum. Vamos fazer um churrascão com todos os convidados do Tá na Tretes. Imagina essa resenha, gente. Ia ser incrível, Nossa, hein? Vale um programa só para isso. Mas é isso, muito obrigada, Lucas. Thaís, não sei se você também quer complementar aí os agradecimentos. Não, eu ia falar justamente sobre isso. Eu ia falar, pegar a frase do hino, né? Para os feitos do presente e as glórias do passado. É para isso que a gente está aqui no Tá na Tretes. É para juntar tudo isso, né? Fazer essa bagunça que a gente faz, mas é recuperar um pouquinho dessas glórias que fazem e fizeram o Atlético ser o que é hoje, né? Deixa eles. Quer atender o telefone, Lucas? Você viu? Que triste. Bem no meio. Pode Mas terminar. O Furacão, né? O Furacão saiu o Furacão porque também, né, tivemos outros times brilhantes que construíram a nossa história até hoje. E como é bom ter essa resenha aqui, resenhar com esses caras que marcaram o nome, né? E Eu Sou o Lucas marcou o nome dele aqui na nossa história. Obrigado por essa frase, por todos os gols que você fez e por essa conversa maravilhosa de hoje. E Lucas, pode ter certeza que tem uma geração de atleticanos que decidiu de fato ser atleticano, que passou a ser atleticano de coração, vendo o time de vocês, vendo o quadrado mágico, vendo o elenco de vocês, vendo você, tipo, com certeza, porque a gente fez outras entrevistas e tal, e em algumas delas a gente entrevistou jogadores que já eram mais da nossa geração, minha e da Thaís. E eu falei pra eles, cara, desde que eu nasci sou atleticana, porque meu pai me obrigou, né? Não tinha muita escolha. Assim, eu era atleticana ou eu ia ter que morar em outra casa, e eu era apenas um bebê de colo, e não tinha como isso acontecer. Então, desde sempre eu sou atleticana, mas tem um momento da vida da gente que a gente escolhe, tipo, seguir no atleticanismo, que a gente, por nossas próprias escolhas, assim, é aquele momento que você tá num jogo e que você fala,
caramba, eu amo muito esse time. Tipo, eu sou atleticano mesmo, serei atleticano para sempre. Então saiba que tem uma geração de torcedores que viveram esse momento vendo vocês jogarem pelo Atlético. E são torcedores que estão aí até hoje apoiando o time. E que o Atlético com certeza fez parte da vida deles em momentos de muita alegria, e também alguns nem tanta, mas a gente só lembra das alegrias. Lembra de coisa ruim, mas e isso é algo que ninguém apaga, Lucas. Então, parabéns por toda essa história que você construiu aí no Atlético, pelas plaquinhas, pelos gols, pela bagunça, pelos memes, por tudo. Parabéns. Obrigado. Nossa, o final foi emocionante, assim. E eu tenho ciência disso, eu sou um cara muito consciente de tudo que eu fiz. E por isso que o meu carinho e o meu respeito também é recíproco, assim. Toda vez que eu falo, lógico que a gente brinca pra caramba, um programa tão leve, tão gostoso como esse, me deixou muito à vontade. Agradecer vocês, meninas, foi realmente muito bom, muito... além das abobrinhas, teve conteúdo também. Tô brincando, teve mais conteúdo. É tudo junto e misturado aqui. Tô brincando, teve mais conteúdo que a abobrinha. Mas eu tenho muita saudade, né? Mas ao mesmo tempo consciência que é tudo passado, é gostoso a gente só relembrar, mas querendo fortalecer esse presente e preparando o futuro, que a gente falou aí, que a gurizada vai vir forte, a piazada, né? Gurizada não, a piazada vai vir mais forte do que nunca para criar novos ídolos. Então eu sei que eu sou uma referência, toda vez eu tenho ciência dessa minha responsabilidade, por isso que eu tento manter, né, intacto essa idolatria que vocês têm por mim. E é sempre prazeroso, de coração mesmo. Eu falo que eu aceito de coração, independente de qual é o canal. Eu sou realmente apolítico, eu não tenho ligação política com o clube. Eu gosto do Atlético, eu sou atleticano. Então isso que fortalece esse nosso L e por isso que fica tão natural, por isso que fica tão verdadeiro. Desejar aí muita sorte para vocês. Eu tenho certeza que vocês estão numa caminhada árdua, né, dessa internet boa que é. E desejo sucesso, desejo muito sucesso mesmo, de todo o meu coração aí. E esse churrasco eu vou cobrar, não vem com esse negócio. Por isso que eu não falo. Eu sei que 800 km vocês não vão vir aqui fazer o churrasco. Agora eu vou pra aí. Então não, mas se você vier, Lucas, e passar um zap pra gente, eu crio um churrasco do nada. Assim, eu tiro o churrasco. Sabe? Vai. A gente vai fazer igual o Perdigão, vai chamar a casa e deixar à disposição lá. Perdigão, alto churrasco, esse aí tinha. Inclusive vai ser na casa do próprio Perdigão, já vou entrar em contato com ele, a gente vai conseguir fazer esse esquema. Pô, resgatar, seria fantástico. Seria muito bom. Mas é isso aí, gente. Chega ao fim, então. Eu sou o Lucas Tanatretes. Muito obrigada a você que chegou aqui até o final. Se você não deixou seu like, deixe seu like agora. Se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, não custa nada, não cai seu braço. Você não precisa pagar por isso, é de graça e pra gente faz muita diferença. E eu falei das coisas que são de graça, mas se você quiser ajudar financeiramente, essa galerinha aqui que tá trabalhando, tá correndo atrás, tá fazendo corre, para conseguir trazer cada vez mais conteúdos, se torne membro da Tretes. Um membro do Clube Tretes ganha várias vantagens, sorteios exclusivos, lives exclusivas, conteúdos exclusivos, grupo no WhatsApp para ficar trocando ideia das abobrinhas que a gente fala. Então, seja membro, custa sim, custa aí uma coisinha aí, mas é pouca coisa, não vai fazer diferença para você na sua vida. Se torne mas membro a do nossa Clube vai, Tretes. né? Então... E na nossa vida faz muita diferença. E muito obrigada a todo mundo que acompanha a Tretes. Muito obrigada a Nativo Creative, que é a nossa produtora, que também dá todo o suporte pra gente, edição do vídeo e tudo mais. Muito obrigada ao Gabriel também, Nascimento, que nos ajudou aí na produção. E ao Lucas. Ao Murilo. Não, Murilo. Porta. E ao Murilo da Furacão, da página Furacão. Sigam eles lá também. Que nos ajudou aí, né, nesse nosso esqueminha aí de desafios, de perguntas pro Lucas. Então, muito obrigada, galera. E façam parte, né, como a gente fala, façam parte do clube de membros, que vocês também vão poder participar A gente dá essa colher de chá aí para vocês participarem dos nossos programas, podem mandar perguntinhas aí para os nossos entrevistados. Então, vale a pena. Muito obrigada pelo apoio. E, Lucas, mais uma vez, obrigada pela entrevista, foi maravilhosa. Até o próximo Tá na Tretes, que é um mais sensacional que o outro, né? Até!